Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. O Evangelho que escreveu João, capítulo 4, verso 23, diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É maravilhoso quando a gente tem algo para falar, e os louvores, eles vêm de encontro, né? Nós falamos muito sobre adoração nos louvores nesta manhã, né? Uma grande bênção. Eu sei que letras assim nos incentivam realmente a nos abrir, a nos colocar numa situação onde nós realmente nos elevamos ao Senhor. Mas eu queria falar justamente sobre essa questão da adoração, que parece ser algo simples, mas ao mesmo tempo, pelo menos para mim, posso falar por mim, em muitos momentos da minha vida me trouxe dúvidas sobre como isso funciona. Porque depende muito da condição de cada um, depende muito do entendimento que cada um tem, depende às vezes até do tipo de doutrina a qual nós somos submetidos, né? Então a gente estava até falando hoje no ensaio aqui, você vai em algumas igrejas, durante o louvor, parece que a igreja vai cair, o teto, né? Tanto que as pessoas gritam, choram e glorificam. Outras igrejas, as pessoas estão totalmente caladas, né? Não se mexem, não batem palmas. E tem a nossa igreja que é meio lá, meio cá, né? Às vezes a gente chora, às vezes a gente não fala nada. E então, como funciona, né? Existe um padrão, existe um jeito de adorar, existe uma metodologia que se deve ensinar, que se deve aprender. E, na verdade, existe algo que é um segredo muito importante para que a nossa adoração realmente seja colocada no lugar certo, da maneira correta. E Jesus, ele está falando sobre isso aqui. E eu acho interessante que a impressão que dá é que era muito mais fácil adorar antigamente, na época do tabernáculo, na época do templo, porque nós, seres humanos, somos extremamente visuais. Nós precisamos ver. Nós precisamos enxergar, nós precisamos ter um foco para chamar a nossa atenção, para direcionar a nossa atenção. E antigamente o povo de Deus tinha ali, claro, na mente deles, era uma instrução dada pelo próprio Deus, que ali onde estava a arca era o local que Deus escolheu para representar a sua presença, para representar ali o local onde o povo deveria sacrificar, deveria adorar, deveria reverenciar a autoridade do Senhor. Então, eles se dirigiam até o tabernáculo, depois se dirigiam até o templo, onde ofereciam ali a sua adoração, ofereciam seus sacrifícios. Então, era uma coisa muito visual, tanto que nós vemos profetas, vemos servos de Deus, quando estavam orando, oravam na direção, né, de Jerusalém, oravam na direção onde estava o templo. O salmista Davi fala da sua saudade de estar ali nos átrios do Senhor, de realmente poder adorar o Senhor ali na sua casa. Então, as pessoas tinham essa visão muito clara. Mas, com o passar do tempo, isso foi tirado do povo. Foi tirado da arca, foi tirado do templo. Né? Mesmo que ele foi restaurado posteriormente, né, já ali naquela época já não era mais a mesma coisa. Mas depois ele foi tirado de vez. Mas no momento que Jesus está falando sobre isso, o templo estava de pé. E mesmo assim, aquela mulher fez uma pergunta baseada justamente nesse hábito de ir a um lugar, ver algo que pudesse ser alvo da sua adoração, que pudesse representar Deus, a presença do Senhor. Então ela faz essa pergunta, porque se nós formos ver a história, né, nós sabemos que o rei Jeroboão, ele construiu um templo no norte, enquanto havia o templo no sul. Então o povo dos samaritanos ficaram ali na região de Samaria, eles tinham um templo, e o povo judeu tinha o seu templo também. E aí, os samaritanos que tinham essa descendência judaica, que tinham essa mentalidade da vinda do Messias, chega ao Senhor essa mulher e ela fala assim: aonde nós devemos adorar? É aqui? Ou nós temos que ir até lá, até no meio dos judeus? Como funciona?
essa ideia antiga de entender aonde eu devo ir, para onde eu devo olhar, diante do que eu devo me ajoelhar. Porque ela tinha essa visão, e Jesus quebra totalmente, então, essa rotina já pré-estabelecida, e ele fala assim, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não mais em um lugar, não mais diante de algo, mas em espírito. Essa adoração vai acontecer no seu coração, essa adoração vai acontecer na sua intimidade. E isso vai ser feito em espírito e vai ser feito em verdade, em sinceridade, com consciência. E aí, qual é a dificuldade que eu falei que nós muitas vezes temos? Nós temos muita dificuldade para entender justamente aquilo que nós chamamos de presença de Deus. Por conta até da nossa origem mais pentecostal, nós temos o costume de falar assim, Deus está presente aqui, Deus está aqui. Sinta a presença de Deus. E às vezes dá a impressão de que a presença de Deus se resume a um sentimento, que a presença de Deus se resume a uma sensação, a um arrepio, a um desejo de chorar, e a coisas mais sentimentalmente envolvidas que algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Mas a presença de Deus é algo que vai além, até porque quando a Bíblia fala sobre a presença de Deus, se nós formos buscar originalmente a palavra presença, a raiz dela está mais relacionada à face, está mais relacionada ao rosto. Então, se eu estou na presença de um juiz, eu estou diante do juiz. Se eu estou na presença de alguém, eu estou diante daquela pessoa. Então, essa era a ideia de presença, de estar ali face a face, estar diante daquela pessoa. Então, quando nós vemos os Salmos descrevendo isso, nós temos que entender. E aí eu queria usar aqui um exemplo para nós entendermos a diferença do que eu quero trazer para vocês. Imaginem, por exemplo, que você está numa empresa que trabalha com valores. Então, ou trabalha com ouro, ou trabalha com joias e tal. E, naturalmente, essa empresa vai estar cheia de câmeras, né? Vai ter câmeras para todos os lados, câmeras no escritório, câmeras na fábrica, vai ter câmeras até dentro do banheiro, se bobear. E as pessoas já assinam um contrato sabendo que elas vão estar sendo vigiadas 24 horas por dia. Então, você tem essas câmeras, e quem visualiza essas câmeras ali? A direção da empresa, o dono da empresa tem a visão dessas câmeras. Então, o que eu posso dizer? Que todas as pessoas que estão circulando na empresa estão na presença do dono. Nenhuma dessas pessoas foge da presença do dono. Então, ele vê todas as pessoas, mas as pessoas não veem. Mas elas sabem que elas estão na presença dele, porque sabem que ele está vendo, mas não estão vendo. Então, todos estão na presença do dono, mas não veem. Agora, é diferente quando você fala assim, agora eu vou me reunir, eu vou até a sala da diretoria, eu vou me reunir com o dono da empresa. Então, agora você também está na presença dele. Então, é um movimento que aconteceu da sua parte de ir até a presença dele, diferente da situação de você estar na presença dele sem perceber. Então, onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, tem um salmo aqui que eu separei para entender esse exemplo que eu quero dar. Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Provérbios 15, 3 fala assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, percebam, se nós levarmos o fato de que Deus nos vê, então nós podemos falar assim, o Senhor vê tudo, o Senhor está aqui, o Senhor está nos vendo, e isso for suficiente para entender que eu estou na presença de Deus, é equivocado, porque aqui em Provérbios ele fala que os olhos do Senhor estão contemplando todas as coisas, incluindo os maus e os bons também. Então, de novo, vamos separar. Isso é Deus olhando pelas câmeras. Ele vê todas as coisas e ele vê todos. Não adianta você se esconder, não adianta você cometer os seus delitos, os seus pecados, as coisas que você faz de errado, escondido, que o Senhor está te vendo. Você está na presença de Deus, está diante da face dele, ele está te percebendo. Mas muitas vezes, assim como alguém que está diante de uma câmera se esquece, né, que às vezes eu me esqueço que tem uma câmera ali me filmando. Às vezes eu esqueço. Então, às vezes, dessa maneira também, nós nos esquecemos que estamos na presença de Deus, no sentido de que ele está nos vendo. Mas esse estar na presença tem que ser diferenciado.
Porque quando nós falamos de entrar na presença do Senhor, é diferente, porque, por exemplo, Salmo 5,4 diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua vista, aborreces a todos que praticam iniquidade. Então, aqui já está falando que as pessoas que cometem iniquidade, as pessoas que são arrogantes, elas não permanecerão na presença de Deus. Então, como que Deus pode, ao mesmo tempo, ver todos bons e maus, e os maus não podem permanecer na presença de Deus? Então, há uma diferença de entendimento quando nós falamos de entrar na presença de Deus. Lembra que eu falei? A diferença de eu estar sendo observado por alguém, e a diferença de eu ir até essa pessoa e estar frente a frente com ela. Então, separando essas duas coisas, nós vamos começar a entender aonde, muitas vezes, nós falhamos no que diz respeito à adoração ao Senhor. Os homens entendiam muito claramente no Antigo Testamento que não era possível estar diante de Deus, estar na presença de Deus. E nesse sentido, eles não estão falando mais de saber que Deus está em todo lugar, mas de realmente ir até o Senhor, de estar na sua presença. Êxodo 33, 20 diz assim: e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto o homem nenhum viverá ao ver a minha face. Isaías 6,5, nós conhecemos bem quando Isaías tem ali o seu chamado, para o seu ministério, e ele fala que vê o Senhor, ele descreve agora do Senhor, e aí ele diz assim, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ou seja, ele já teve ali a sua consciência plena, falou assim, eu vou morrer, porque o Senhor se apresentou a mim, eu estou na presença de Deus, e por ser um pecador eu não vou viver. Então, os homens de Deus tinham essa consciência de quem eles eram, do seu pecado, a consciência de quem Deus era, na sua santidade. Eles sabiam que não dava para as duas pessoas estarem no mesmo ambiente. Moisés, ele queria ver o Senhor não permitiu, falou, se você me ver, você vai morrer. Então, nós vemos João, já no Novo Testamento, quando ele tem aquela visão maravilhosa do Senhor, ele cai, ele se desfalece, e o Senhor o fortalece para ficar de pé, na sua presença, porque não é possível suportar. Então, existe essa diferença, essa presença, esse estar face a face com Deus é algo que, para aquele que comete pecado, para aquele que é o pecador, não vai acontecer. Mas então, como que acontece então a adoração? Sendo que a própria Bíblia nos convida a entrar na presença do Senhor. Então, nós começamos aqui então a desenvolver o seguinte raciocínio. O fato de eu simplesmente estar aqui, estar sentado aqui, estar ouvindo um louvor, estar de repente até cantando um louvor, tocando aqui à frente, não significa necessariamente que eu estou na presença do Senhor, que eu estou face a face com o Senhor. Porque eu posso simplesmente ser um daqueles que estão diante das câmeras, mas nunca sequer teve a atitude de realmente bater na porta e entrar. E o salmista, ele fala justamente assim, ele fala assim, entrai por suas portas com ações de graça. Existem vários salmos que convidam. Então, o Salmo 102 fala assim, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Então, nós ficamos muitas vezes esperando que a presença do Senhor se manifeste, que a presença do Senhor desça como um download, e eu estou aqui desapercebido, desligado, sem nenhum interesse, e de repente eu vou sentir a presença, de repente eu vou começar a chorar, de repente eu vou ser renovado, sem que eu sequer esteja com uma atitude consciente de que eu quero e que eu preciso entrar diante de Deus, ter algum contato com Ele. E essa falta de atitude, de adoração, faz com que a nossa adoração, a nossa suposta adoração, não aconteça. Eu vejo sempre muito claramente o parabéns para você, Quando nós estamos numa festa de aniversário, o centro das atenções numa festa de aniversário é o aniversariante. E todas as luzes se apagam e ali apenas a luz da vela ilumina apenas uma pessoa, o aniversariante. Ele é o centro das atenções. Quando nós cantamos e batemos palma, nos alegramos, nós estamos nos alegrando para aquela pessoa, louvando aquela pessoa, honrando aquela pessoa. E ela recebe tudo aquele carinho. E assim deveria ser a nossa adoração consciente, sabendo que Jesus é o centro, e tudo que nós cantamos e fazemos dentro de uma igreja, quando nós estamos, ou então no momento da nossa devocional, direcionado a Ele, e não com a nossa mente viajando, voando.
Agora, manda um feliz aniversário para o número errado. Ah, mas eu mandei, só que eu mandei para a pessoa errada. Então, o aniversariante não recebeu. Nós estamos, né, fazendo as coisas para alvos, porque nós, de repente, temos a necessidade de viver como antigamente, quando as pessoas tinham uma imagem. Então, eu acho que é muito mais fácil para um budista, para um católico, ou para outras pessoas que estão em várias religiões, é muito mais fácil para eles concentrar a sua adoração, porque eles têm algo que eles veem. Eles têm algo que eles conseguem mirar ali e ali dedicar a sua atenção. É o seu alvo. É muito mais fácil para eles. Agora, nós que servimos ao Deus invisível, ao Deus cuja santidade excede o que nós conseguimos entender, e nós não temos condições, capacidades físicas, humanas, para estar diante dele. Aqueles que estiveram diante dele e viram de longe a sua glória só puderam suportar, porque ele deu essa graça de suportarem. E era apenas uma visão. Então, tipo assim, nós temos muita dificuldade de realmente conseguir ter essa consciência de entrar num lugar como esse e falar assim, agora eu me disponho a entrar na presença do Senhor. O que eu fizer a partir de agora, eu quero fazer diante do Senhor. Mas isso não é fisicamente falando. Isso não é direcionado a uma cruz que muitas igrejas têm aqui na frente, para que as pessoas visualizem Jesus Cristo. Ou por uma foto. É algo que acontece dentro do nosso coração. É uma atitude. A atitude de me levantar e de ir. Então, por isso que o tabernáculo foi estabelecido, por isso que o templo foi estabelecido. E antes mesmo disso, nós sabemos que Moisés, quando o povo falou assim, ó, nós queremos falar com Deus. Nós queremos ouvir Deus. Porque só você fala com Ele. Quem nos garante que realmente Ele está falando com você? Nós queremos ouvir também. Nos leve até o Senhor. Ele falou assim, pois bem, maravilha. Porque é cansativo ser um intermediário aqui. Então, se vocês querem falar com o Senhor, amém, isso é bênção. Agora se preparem, jejuem aí, ó, vocês não vão nem se deitar com suas mulheres, durante 3 dias aí, jejuem, se consagrem que vocês vão falar com o Senhor. E aí quando aquele povo faz isso, todos empolgados, né, sem entender o que vai acontecer, e eles ainda assim tiveram que parar ali no pé do monte, eles não podiam passar de determinado ponto, senão iriam morrer. Moisés vai adiante, e quando o Senhor fala, quando o Senhor se manifesta, porque eles foram até a presença de Deus, eles tiveram essa atitude, nós queremos ver o Senhor, falar com o Senhor. Quando o Senhor se manifesta, eles quase morreram de medo, se assustaram. Moisés falou, não temam, o Senhor não veio destruir vocês, Ele está cuidando de vocês, Ele quer falar com vocês. E eles não aguentaram, eles entenderam, falaram assim, nós vamos morrer, não fale mais o Senhor conosco, você agora, pode agora, nós entendemos. Fala você com o Senhor, Ele vai te dar as instruções, e aí você vem e traz para nós. Porque senão nós vamos morrer, não suportamos essa glória. Só que não é isso que Jesus veio estabelecer para nós. Jesus, Ele veio trazer para nós essa possibilidade. E aí eu quero ler Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Novamente, percebam que há aqui uma necessidade de uma atitude, de um movimento, de uma intenção da nossa parte. Eu não posso esperar a manifestação do Senhor de forma estática. Essas coisas aconteceram quando Deus quis se manifestar, quando Deus quis trazer a sua palavra a alguém que estava totalmente despreocupado, um profeta, ou um servo dele que estava lá no meio do campo, e o Senhor se manifestou e falou com ele e deu ordens. Isso são coisas específicas que acontecem com pessoas específicas, com objetivos específicos que pertencem a Deus. Nós não podemos limitar Deus numa caixinha e eu aqui afirmar, Deus não age assim, não. Há exemplos na Bíblia de que Deus se manifestou, de que Deus chamou, de que Deus falou. Mas as orientações que a Bíblia nos dá em relação à adoração daqueles que já estão na presença do Senhor, é que nós nos movamos até Ele, que nós vamos até Ele, não mais caminhando, não mais a um lugar, mas com o nosso coração, com a nossa intenção. Então, o escritor aos Hebreus fala assim, ó, vocês têm que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, não por causa de vocês, não por causa do seu coração, não com aquela preocupação de que se eu entrar eu vou morrer, porque agora não é mais eu, pecador, entrando na presença de Deus, não é mais eu, Davi, limitado, se eu ver Deus, se eu falar com Deus eu vou morrer. Não, não é por minha causa. Ele fala assim, ó, vocês devem entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, conosco de novo, aproximemo-nos com
coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então há um convite, há uma instrução para que haja uma intenção. Eu devo me aproximar, e tem que ser com um sincero coração, tem que ser com convicção, certeza de fé. Eu devo entrar na presença de Deus, sem o medo de ser destruído, porque eu estou em Cristo Jesus. Quem me garante é Cristo Jesus. Eu não estou ali por méritos, os méritos são de Cristo. O seu sacrifício, o seu sangue derramado, a sua carne rasgada. E eu me escondo atrás de Cristo e vou até a presença do Pai. Vou adorá-lo, vou falar com Ele, vou clamar diante dEle. E nós temos que começar a diferenciar essas coisas. Vamos pegar um profeta, um grande profeta como Daniel. Um homem como Daniel, um homem servo de Deus, um homem que recebia as instruções diretamente de Deus para passar ao povo. E aí você fala assim, ó, Daniel andava constantemente na presença do Senhor. Sim. Era um homem que estava constantemente na presença do Senhor. O Senhor estava com ele. Mas mesmo Daniel, 3 vezes ao dia, dobrava os seus joelhos e entrava na presença do Senhor em oração. Mesmo Daniel. Nós vamos encontrar todos os grandes servos de Deus indo, enquanto tinham oportunidade, até o santuário para adorar, para louvar ao Senhor. Vamos mais fundo. Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo tinha a necessidade de orar? Jesus Cristo tinha a necessidade de ter esse ritual, vamos chamar assim de ritual, de entrar na presença do Senhor. Jesus Cristo orava. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo realizava grandes milagres, quando ele estava ali fazendo a sua obra, ele se retirava da multidão que estava ali aglomerando, que estava ali o exaltando, falando, elogiando, ele se retirava para orar, para falar com Deus. Ele nos orientou, ó, quando você quiser falar com Deus, faz o seguinte, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, entre na presença de Deus lá no secreto, porque o Deus que te vê em secreto, Ele vai te responder. E Jesus estava constantemente em oração. Ali, prestes a ser crucificado, o que Ele faz? Ele vai lá pro jardim e vai orar, vai clamar ao Senhor, vai falar com Deus. E é isso que nos falta. Às vezes a gente fala assim, ó, eu não preciso orar. Eu estou sempre falando com Deus, eu estou sempre... E é diferente. Nós agimos como pessoas que falam assim, ó, o patrão está me vendo, ele sabe o que eu estou fazendo, ele sabe que eu estou trabalhando bem, ele sabe o que eu preciso, eu não preciso falar com ele, eu não preciso pedir, eu não preciso clamar. Sendo que falta esse relacionamento. E Jesus falou assim, naquele momento, ele falou assim, ó, já chegou a hora. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não mais naquele templo, nem nesse, mas adorarão em espírito e em verdade. E aí nós somos convidados a entrar na presença do Senhor com o nosso coração sincero, com a nossa mente convicta, e se aproximar dEle. Nós já recebemos essa liberdade. E aí o que acontece? O que acontece nos dias de hoje, né? Esse lugar se tornou um lugar comum. Comum. Eu até sempre falo assim, os jovens adolescentes estão aqui dentro e estão fora ao mesmo tempo. Pela ansiedade deles, o celular é mais importante, conversar é mais importante, falar um do outro é mais importante. Porque eles não perceberam que as câmeras estão ligadas, eles estão sendo vistos. E nós nos comportamos às vezes assim também. O jogo está acontecendo ao mesmo tempo do culto e eu preciso saber quanto está o jogo. Eu tenho coisa para fazer, eu preciso... Né? Vai acontecer um almoço daqui a pouco, eu estou pensando lá e eu estou aqui só de corpo presente. E nós esquecemos que as câmeras estão ligadas, que o Senhor está nos vendo. Nós não fugimos da sua presença, mas nós não também entramos na sua presença. Nós não estamos diante dele. Não estamos considerando, primeiramente, o fato dele estar nos vendo. Então, o nosso comportamento no dia a dia acaba sendo o comportamento de quem não deve contas a ninguém, porque eu esqueço que ele está me vendo, eu esqueço que ele está comigo. E em momento nenhum eu tenho um relacionamento com ele. Em momento nenhum eu tenho o meu momento de dobrar os joelhos. Eu tenho o meu momento de ouvir a sua voz através da sua palavra. Eu não entro na presença do Senhor. E o convite da Bíblia, mais uma vez, é entre, venha, entre na presença do Senhor. E o que há na presença do Senhor, nós sequer conhecemos.
o que há lá. Eu peguei aqui alguns versículos sobre o que as pessoas que tiveram esse privilégio maravilhoso de ver, o que eles viram. Isaías, no capítulo 6, verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esse clamavam, eu fui buscar a origem da palavra, era a ideia de chamar, era como se eles cutucassem o outro e falassem assim, é santo, ele é santo, é santo. É um absurdo, eles estavam ali constantemente, mas nunca era normal presenciar a Deus. Nunca era comum estar diante do Senhor. É um absurdo, Ele é muito santo, Ele é muito diferente. Ele é separado, Ele está acima de tudo. Eles não conseguiam, eles olhavam entre as penas a sua glória. Eles escondiam o seu rosto, escondiam os seus pés, com sinal de humildade, porque estavam diante do santo. E eles clamavam, Ele é santo, Ele é santo. E aí quando Isaías tem essa visão, esse vislumbre, é quando ele fala assim, eu vou morrer. Eu vou morrer. E eles diziam assim, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando eles falavam isso, a base do limiar se movia pela voz daqueles que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Ezequiel, ele fala assim, ele tem uma visão também, ele vê ali os anjos, ele vê uma plataforma, ele vê o Senhor, e a partir do verso 22 de Ezequiel 1, fala assim, sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante ao firmamento, ao céu, como um cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas suas asas, e de um em direção ao outro, igual em cima da arca. Eles estavam com as asas um para frente do outro. Cada um tinha 2 asas com o que cobria o corpo e o outro lado. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Eu a via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, acima dos lombos e abaixo dos lombos, ou seja, todo o seu corpo estava como chama, e daí para baixo. Vi como um fogo, um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco-íris, aparece uma nuvem diante dele, e assim era o resplendor ao seu redor. Ele era com a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra, ao ouvir a sua voz. Então, a glória que está diante de Deus é algo que nós ignoramos. Nós ignoramos a glória de Deus. Ignoramos. Tanto que essa ignorância é real que nós cometemos nossos atos ilícitos, sabendo que estamos diante da presença dEle. Então, o começo da ministração, eu disse que nós falaríamos sobre adoração. E por que a adoração, muitas vezes, acaba não sendo eficaz como ela deveria? Porque não está direcionada. Porque não está direcionada. Não é diretamente ao Senhor. Novamente, não é como no aniversário, que você está focado naquela pessoa, está feliz com ela e por ela, está aplaudindo a ela. Glórias a Deus que muitos, e a maioria dos momentos, nós conseguimos adorar e chorar na presença do Senhor, nos alegrar. E por que nós choramos muitas vezes quando estamos na presença do Senhor? Quando nós realmente entramos na presença do Senhor, quando eu vim com uma atitude de entrar. Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. A sua destra, a alegria, a sua presença é algo que deve mexer conosco. E a minha atitude, a minha falta de atitude, na verdade, me impede de perceber. Então, o pastor muitas vezes está aqui, se entregando na presença do Senhor e sentindo algo muito poderoso. E aí, quando ele olha para os semblantes e vê que as pessoas estão totalmente deslocadas, é aquela ideia. O pastor entrou, ele se colocou na presença do Senhor, ele buscou entrar. Mas muitos sequer perceberam onde estão. E essa palavra nessa manhã vem com essa orientação de nos fazer mudar a nossa perspectiva do que nós fazemos, não somente aqui, mas na mesa da nossa casa. Ou quando nós dobramos o nosso joelho, uma coisa é você orar e você vigiar e você ter o comportamento de quem sabe que está sendo visto por Deus, um bom exemplo, um bom testemunho. Mas aquele momento de entrar na presença de Deus,
E a prova de que nós não entendemos isso é quando uma oração passa de 2 minutos. O desespero toma conta. O desespero dessa oração não vai acabar. Misericórdia, nós estamos de joelho já há mais de 5 minutos, não vamos levantar. Não aguento, não tenho mais o que falar. Porque eu não entrei na presença. Porque se eu tivesse entrado na presença de Deus, o tempo que eu tenho disponível para estar ajoelhado na presença dele não seria suficiente. Não seria suficiente. E eu confesso que eu tenho andado muito desapercebido em relação à presença de Deus. Tanto que, ao estudar essa palavra, a minha atitude mudou, e eu venho tentando estar plenamente consciente do que eu estou fazendo. E eu ajoelhei ali na hora do ensaio, e eu comecei a orar, e eu sou difícil de chorar. Eu tenho dificuldade com chorar, eu tenho dificuldade mesmo. Mas ali eu comecei a orar, e já comecei a chorar, com 3 palavras que eu falei, porque eu estava consciente do que eu estava fazendo, eu estava consciente de que espiritualmente eu estava entrando na presença do Senhor, e ali eu comecei a adorar ao Senhor. Antes de pedir qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, eu quis adorar. Eu quis elevar o Senhor ao mais alto lugar dentro do meu coração, e aquele momento se tornou um momento especial para mim. E é isso que o Senhor está nos orientando nesta manhã. Entre na minha presença com ações de graça. Entre na minha presença com um louvor nos seus lábios. Entre na minha presença com uma atitude de um adorador, porque é isso que eu estou buscando. Adoradores que me adorem em espírito e em verdade. O Senhor busca a sua vida nesta manhã, e Ele quer que a sua atitude seja transformada nesta manhã. E ao entrar nesse lugar, ele já não seja mais um lugar comum. A partir de agora, junto com meus irmãos, eu quero entrar na presença do Senhor. Nós somos convidados a entrar não por causa de nós mesmos, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele abriu um caminho que era impenetrável para nós, um caminho inacessível para nós, onde outros homens poderiam ter morrido, mas o Senhor abriu esse privilégio para nós, e nós não estamos fazendo nada com ele. Nós não estamos aproveitando nada. O Senhor quer nos ver diante da sua face. Porque uma coisa, de novo, vamos relembrar. Uma coisa é o Senhor está te vendo, e Ele está te vendo. Ele está nos vendo. O Senhor está aqui, no sentido de que Ele está vendo a todos, os bons e os maus. Mas quantos de verdade estão lá? Quantos de verdade no seu coração e na sua mente hoje conseguiram entrar na presença de Deus, no seu santuário, na onde Ele mora, revestido de glória, cercado por anjos, cercado por adoração? Quantos realmente no seu coração tiveram a atitude nesta manhã de entrar e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade? Essa é uma pergunta particular de cada um. Cada um tem que responder. A Bíblia está te convidando, a Bíblia está me convidando, a palavra do Senhor está nos convidando. É um movimento que eu devo fazer, é uma atitude que eu devo tomar, é uma consciência que eu devo passar a realmente colocar como verdade na minha vida. Eu preciso entrar, eu fico esperando o Senhor fazer algo, eu fico esperando um movimento diferente. E muitas igrejas, infelizmente, o movimento que aparentemente é espiritual é simplesmente aquilo que a gente chama de histeria coletiva. Se um começou a gritar, eu tenho que gritar também, porque senão vão pensar que eu estou vazio, que eu não tenho o Espírito Santo, que eu não sou cheio. Então, se um está gritando, eu tenho que gritar também. Eu vi um vídeo que eu fiquei... Uma pomba, acho que alguém deve ter visto também, um pombo branco pousou no para-brisa do carro, e as pessoas dentro do carro começaram a glorificar, porque falou que era o Espírito Santo. Aí o pombo pousou, e todo mundo entrou glorificando, chora por causa de um pombo. Sendo que isso aconteceu uma vez, especificamente no momento que tinha que acontecer, porque tinha que manifestar uma verdade específica sobre Jesus Cristo. E aí todo pombo que eu vejo voando por aqui, for branco, é o Espírito Santo passando. Nós sabemos que não é assim que funcionam as coisas. Mas por que as pessoas sentem? Eu já falei, eu falo com os jovens, eu posso mostrar para vocês várias imagens de pessoas em shows, e você não vai saber qual que é gospel. As pessoas estão chorando, se emocionando, desmaiando, desesperadas, histéricas, e não é gospel. Você não vai saber diferenciar, a não ser que alguém esteja com a faixa 100% de Jesus na testa, você não vai saber. Porque a gente tem que diferenciar sentimento de intenção. Se eu comecei com a intenção, automaticamente isso vai mexer com o meu sentimento, vai mexer com o meu coração, vai mexer com a minha alma. Não estou pedindo para julgar as pessoas que estão chorando e glorificando, porque essas pessoas,
decidiram entrar na presença do Senhor e estão experimentando coisas que eu e você também deveríamos experimentar. Elas estão experimentando a glória de Deus enquanto eu e você estamos olhando para a parede. Elas estão lá, face a face com o Senhor, sendo renovadas e fortalecidas, enquanto eu e você estamos pensando no que a gente vai almoçar. Esse é um lugar onde nós escolhemos nos reunir para juntos entrarmos na presença de Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. E eu queria convidar você a se colocar de pé. E nesse momento eu quero cantar novamente aquela música Em Espírito e em Verdade, que retrata esse texto, que o Senhor diz, vem a hora e já chegou, esse momento é para nós, é para agora, é através de Jesus Cristo, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e no nosso coração, nós podemos nesse momento entrar na presença do Senhor mais uma vez. E eu não estou falando apenas de chorar, de gritar, mas eu estou falando de você perceber o privilégio que você tem de estar face a face com o Senhor, com o seu coração. Entregue-se a Deus, entregue-se ao Senhor, peça renovação, peça o seu espírito, peça para ser preenchido, peça para que você não perca essa oportunidade de estar aqui diante do Senhor. Erga as suas mãos, erga a sua voz e cante ao Senhor: Senhor, eu te adoro, eu te amo, eu reverencio a tua glória, eu reconheço quem tu és e olhando para quem eu sou, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, eu jamais estaria aqui. Mas eu te louvo e eu quero aproveitar, eu quero me aproveitar deste momento que o Senhor me deu para estar diante de Ti, porque servimos a um Deus vivo, não servimos a um Deus morto, não servimos a uma ideia, mas servimos ao Criador do universo. Entre na sua presença com ações de graça, com louvor nos seus lábios e com um coração repleto de esperança e de fé. Cante alto. Em espírito, que seja em verdade. Em verdade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Com nossas mãos levantadas, reconhecemos quem Tu és. Te adoramos. Adore em espírito e verdade. Em espírito. Em espírito. Em verdade. Em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Ao Rei dos Reis. Rei dos Reis. E Senhor. Se entregue. Te entregamos nosso viver. Santo, santo é o Senhor. E Senhor, Te entregamos nosso viver. Diga pra Ele: pra te adorar, ó Rei dos Reis. foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Cante para Ele, diante dEle, com consciência de fé, diante da sua face. Cantamos a Ti, Senhor, na Tua glória. Aleluia. Na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, em espírito. Em espírito. E em verdade. Te adoramos. Te adoramos. No fundo do seu coração, Te adoramos. encontre em você essa convicção de que Ele está Em aqui. espírito. Mas agora entre você na sua Em presença. verdade. Aleluia, Jesus, te glorificamos, Te Senhor. adoramos. Exaltamos o Teu nome, exaltamos a Tua Te glória, adoramos. exaltamos quem Tu és santo. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, só Tu és Senhor. te entregamos nosso viver. Pra isso, pra te
sua face. Aleluia, de estar na sua presença. Nos átrios do Senhor, Santo é Ele. meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Igreja, erga sua voz e cante. Pra te adorar. Diga você para Ele. Não dependa do ministério de louvor, é a sua voz que Ele quer ouvir. Diga para Ele, é diante dEle, aleluias. Meu prazer nos teus átrios. Diga, meu prazer é viver na tua casa, na tua presença, Senhor. Eu quero viver todos os dias. Me permita todos os dias para te adorar, aleluias. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, aleluia. Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar diante do Senhor. Nos braços do Senhor, Meu prazer é viver em tua casa, na casa de Deus, é neste lugar onde flui o amor. o meu prazer é te adorar, Senhor. Onde flui o amor. O meu prazer é te louvar, Senhor. Onde flui o amor. O meu prazer é te louvar, Senhor. Onde flui o amor. Meu prazer é te adorar, Senhor. Ministrando louvor. Aleluias, aplauda Jesus, aplauda o Senhor. Aleluias. Você que já tem vivido assim, Deus seja louvado por sua vida. Você que hoje percebeu que precisa mudar, que precisa ter uma atitude diferente, aproveite que o Senhor está te dando essa oportunidade. Entre na presença do Senhor com uma atitude diferente, não somente aqui, na sua casa, onde quer que você dobre os seus joelhos, que ali a presença do Senhor seja real na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe, pastor. Glórias a Deus.